Crianças, boa tarde. Nossa aulinha de matemática hoje. Nós vamos falar duas coisas. Uma, vocês já sabem. A outra é novidade para nós. Bom, então, quando a gente fala de figuras, nós vamos falar das figuras geométricas que nós aprendemos lá no jardim, que vocês já conhecem, as principais figuras geométricas, que é o quadrado, o círculo, o retângulo e o triângulo. Só que hoje nós vamos falar que essas figuras, elas, quando a gente observa em outras coisas, essas figuras geométricas, a gente vai conseguir alguns formatos. Ou seja, alguns objetos possuem um lado que é quadrado, porém, eu tenho um todo dessa figura, dessa imagem, desse objeto, aí eu vou ter que olhar os outros lados. E aí eu vou obter, do quadrado, eu vou obter o cubo. Então, para vocês entenderem, olha só, a tia já trouxe aqui, ó. Eu tenho uma caixinha. Essa caixinha, se eu olhar somente um lado, só uma face dela, ó, só esse lado aqui, vai ficar igual, tá vendo? Ó, é o quadrado. Porém, quando eu olho o objeto por inteiro, isso aqui é um cubo. Vocês sabem que aquele brinquedinho que gira as peças, né? Que é chamado cubo? Então, por isso, tá? Aí eu já não posso chamar de quadrado. Quadrado é somente um lado, tá? Então, quando eu observo o quadrado em um objeto assim, vou olhar o formato, eu vou ter o cubo, correto? Fácil, não é? Agora, nós vamos observar o círculo. Bom, se nós temos apenas, quando a gente vai desenhar um sol, por exemplo, a gente desenha um círculo, vai lá e desenha do lado aqui e faz os detalhes do sol, não é? Tá. Mas aí, quando eu pego, por exemplo, uma latinha de leite, se eu vou desenhar o fundo ou a tampa, o que vai acontecer? Vai virar um círculo. Porém, se eu observar o objeto todo, observar o formato, o que vai acontecer? A gente vai ter outra figura, outro formato, que é, nesse caso, cilindro, tá? Esse aqui é um cilindro, ó. Aqui dentro ele é aberto, né? Um cilindro. Só que além do cilindro, eu também tenho outro objeto, que é o cone. Olha só, já tem um cone. Tá vendo? Parece aqueles que coloca para fazer sinalização, né? Esse aqui, ele é usado na cozinha como um funil, né? Mas ele tem o formato de um cone. Olha só, se eu colocar apenas uma face dele, um lado, olha só, eu vou ter o círculo. Porém, se eu observar a figura inteira, eu vou ter o cilindro e o cone, certo? Vamos lá, então. Agora, nós vamos para o retângulo. Quando a gente observa a lousa da tia, até que ela não é tão retangular, mas na sala de aula, o nosso quadro, ele é bem grande, ele é retangular. A porta da nossa casa, o armário é retangular. Só que na atividade, o livro didático, está pedindo para você pegar uma caixinha de creme dental. A tia Angela não tinha, então a tia Angela pegou essa caixinha de uma cola. Olha só, se eu colocar aqui, tá vendo? Vai virar um retângulo, um lado, um retângulo. Porém, se eu for observar a figura inteira, o formato, eu vou ter um bloco retangular. É um bloco, tá vendo? Lá dentro eu tenho espaço, então ele se torna um bloco retangular. Vamos então para a última figura. Vamos lá. Nós temos aqui o triângulo. E aí, se a gente for observar, a tia já tinha essa imagem aqui, ó, que é a mais parecida de um triângulo, né? Olha só, se eu vou observar aqui essa frente aqui, ó, ela vem mais larga, as duas bases, e afina lá na ponta. Se eu desenhar o triângulo aqui, ok, eu tenho apenas essa figura geométrica, mas se eu for olhar o formato, sabe como que chama isso aqui? Eu tenho uma pirâmide ou um prisma, tá? Esse aqui da tia tá parecendo mais uma pirâmide. E tem também o prisma, tá? Que é aquele de 4 lados assim, tá bom? Agora ficou mais fácil pra gente resolver as atividades? Vamos lá então pro nosso livro didático?
Nós vamos começar agora então as atividades. Bom, crianças, agora vamos fazer as atividades. Nós temos aí uma imagem. Nessa construção, a gente vai observar os formatos que ela possui, tá? E aí, a primeira tá falando assim, ó, nessa construção há 2 telhados em formato de pirâmide, localize-o. Então, nós podemos circular aqui, ó, formato de pirâmide aqui, ó, no telhado, tá? Pode circular para você identificar. Na segunda bolinha, fala assim, ó, as colunas que sustentam esses telhados têm o formato de qual sólido geométrico? Aqui, ó, as colunas que sustentam. O que é coluna, crianças? É essa parte aqui, ó, meio arredondada que tem aqui, ó, tá? Deixa a tia desenhar pra você. Tem esses pilares aqui, ó, só que eles são arredondados, parecendo um cano, tá? E aí, igual a tia Angela mostrou. Cadê? Deixa a tia ver aqui. Esse. Tá vendo? Só que eles são maiores. E aí é como se tivesse um cano bem comprido segurando. Então, o que sustenta o telhado, tá perguntando qual que é o formato. Então, nós temos, a tia Angela falou anteriormente, esse é um formato cilindro, tá? Esse é o formato cilindro. Então, nós vamos responder aqui no segundo espaço. No espaço de baixo, que vocês têm aqui, ó, que a tia deixou sem desenhar, ó, observe os objetos da sua sala e escolha um que lembra um bloco retangular. Desenho. Quando a tia estava explicando, eu falei pra vocês da nossa sala, do bloco retangular. Se fosse só o retângulo, seria a lousa, a porta, né, a superfície da mesa, só a parte de cima. Mas, se a gente for lembrar direitinho do nosso armário da nossa sala, ele tem esse formato de bloco retangular, né? Ele só é um pouquinho mais largo, mas ele é um bloco retangular. Porque ele tem, além da frente, ele tem os lados e tem o fundo. Então, se você quiser desenhar aí, ó, o armário da nossa sala, você pode desenhar. Deixa eu estar desenhando pequenininho aqui para ficar mais fácil para você entender, tá? Aí nós temos aqui o nosso armário, tá? Um modelo de bloco retangular. Agora, na página 16, tá pedindo para você ter em casa uma lata de leite em pó. Caso você não tenha, pode ser alguma latinha, mais ou menos desse modelo, tá bom? Pede para você ter também uma caixa de creme dental, tia Angela não tinha, e olha o que eu peguei, uma caixinha de cola, e também pede para tesoura, lápis e folha de papel para você ir fazendo os formatos e ir respondendo as atividades. Então, vamos acompanhar a tia aqui, ó. Apoie uma das bases da lata sobre a folha e trace o contorno. Foi o que a tia fez, que eu fiz aquela hora. A tia pegou, desenhou, não foi? Fui lá e desenhei. E aí, o que eu consegui? Eu consegui uma figura. E essa figura geométrica aqui, ó, a forma da lata parece com qual sólido geométrico? É o cilindro também, ó, o cilindro. Então, nós respondemos aqui a letra A. Letra B. A figura que você desenhou, somente da tampa ou do fundo, qual é o formato? O círculo, certo? Então, nós temos aqui letra B, o círculo. Número 2. A forma da caixa parece com qual sólido geométrico? Agora, nós temos a caixinha do creme dental ou essa aqui que a tia Angela está usando. Esse formato aqui, ó, é o bloco retangular. Então, vocês podem corrigir aí, ó, bloco retangular. Se eu desenhar, vocês desenharem, eu acredito, somente uma parte, se você colocar lá no papel e fazer o traço, você conseguiu qual figura geométrica? O retângulo, correto? Agora, vamos lá para a letra C. Tá pedindo para você recortar a caixinha e falar qual, deixa a tia conferir, quantas partes você obteve. Então, vamos lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você desmontou toda a caixinha. E aí, você vai colocar que você conseguiu 6 partes da caixinha. Não pode contar com essa dobrinha aqui não, tá? A dobrinha aqui a gente encaixa aqui não. É somente essa parte aqui, essa e essa outra, tá bom? Então, nós temos 6 partes. E por último, tá falando qual é a forma de cada uma dessas partes? Essa forma e as demais. Todas elas têm a forma de quê? Forma retangular, ou seja, de um retângulo, tá? Vamos seguir agora, então, para a próxima página, página 17. Bom, crianças, na página 17, lápis na mão, nós temos aí 2 crianças brincando na praia. A Valentina, ela fez essa cena marcando a areia com as forminhas. E vocês viram lá direitinho as forminhas que eles estão brincando?
Aí ela foi lá na areia, usou essas forminhas e fez esses desenhos. Quais figuras geométricas aparecem na cena? Não tem lugar para você responder. No lugar do balãozinho, você pode colocar lá, ó, ela usou o quadrado, o retângulo, o círculo e o triângulo, tá? Pode colocar aí entre o balãozinho e a letra B, tá? Pode colocar. A letra B, o Vicente, ele fez isso aqui, ó, essa sequência. Qual que é o segredo da sequência dele? O que que ele fez? Ele desenhou triângulo, quadrado, retângulo, círculo. Triângulo, quadrado, retângulo, círculo. Aí depois, você vai colocar, ó, ele fez 4 figuras e depois ele repetiu. E embaixo, desenha as 3 próximas figuras. Nesse espaço que tá sobrando aqui, você vai continuar a sequência, tá? Tá faltando 3 figuras para completar a sequência dele. Aí depois do triângulo é o quadrado virado, né? O quadrado, retângulo e o círculo, tá bom? Na página 18, eu preciso que vocês dêem uma olhadinha lá na página de material complementar. Deixa eu te mostrar qual que é aqui pra você. Ó, aí você vai destacar, são essas figuras aqui, ó, que vocês vão usar. Dá pra usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês podem usar 2, tá? 2 em cada quadrinho aqui que dá. Olha só. Aqui é o quadrado, a marca na areia ficou assim. De cá, o que que você vai colocar? Você vai colocar os que tem o formato de cubo, tá? Aí depois embaixo, o círculo. Aí tem a marca na areia círculo, você pode colocar aqui o cone ou o cilindro, tá bom? Embaixo nós temos o retângulo. O que que você vai colocar? O bloco retangular, tá bom? E por último, o triângulo, você vai poder usar o prisma ou a pirâmide, certo? Que é o formato de triângulo, certinho? Aqui embaixo, que diferenças você vê entre um quadrado e um triângulo? O quadrado tem quantas partes? Quantos lados? Vamos ver? Vamos colocar aqui, né? Quadrado, ó. 1, 2, 3, 4. E um triângulo? 1, 2, 3. Ó a diferença aí, ó. O triângulo tem uma parte, ou seja, um lado a menos. Depois, o retângulo é mais parecido com o quadrado ou com o triângulo? Vamos ver o retângulo? Retângulo e quadrado. Qual você acha que parece mais? Ele parece com esse ou com esse? Com esse, né? Sabe por quê? Porque eles possuem 4 lados, porém, esse aqui são 2 lados iguais aqui e de cá 2 lados iguais. Agora o quadrado não, são todos os lados iguais. E o último, o que o círculo tem de diferente com as outras 3 figuras? E aí, o círculo, ó, ele é somente uma aresta, né? Ele não tem lados, ele é diferente, tá bom? Então aqui, não precisa você passar pro caderno, você pode colocar aqui a sua resposta aqui da forma que a tia explicou, tá bom? Aqui embaixo, ok? Nós vamos parar por aqui, nessa página. Na próxima aula a gente continua, tá bom? Beijo!